Ô, Glória. Fala, galera, né? Fala que eu te escuto. Sejam bem-vindos a mais um, ou primeiro, FPEGcast. Estamos aqui, eu, Eurimar, apresentador do FPEGcast, o podcast do FPEG, Poxa. com patente. Chris Line, Tabata e Rodson. Isso aí, garotos. Começamos mais uma vez, e é a primeira vez. Mais uma vez é a primeira Pra vez. vocês que não sabem, né, que estão meio que por fora, que não acompanharam aí, talvez os bastidores do FPEG, a gente chegou lá, fez aqui tudinho e vamos conversar de novo pra você. Por amor ao evangelho. Por amor, mulher. Insistência, né? É, Insistência, é, insistência. É, muito amor. Isso aí. Hoje não, Satanás. Not today. Hashtag aí no culto, você bota aí. Então, começando por Cris. Se apresente, Cris. Se apresente. Toda vez eu fico assim, né? Me apresentar. Então, meu nome é Chris Line. Faço parte do Fogo para essa geração. Sou líder do evangelismo e missões. Tanto da igreja quanto do FPEG. Mais alguma coisa? Currículo, vai pra Tem África. currículo. Estou indo para a África em junho, glória a Deus. Sou formada em recursos humanos E missões. e missões. Idade? 24 anos. Ela olhando pra mim. Por um momento ela esqueceu a Porque idade. você chegar no nível, eu tenho 25 ou Tá 24. quantos você tem? Eu tenho 25 ou 24, mas é 24, vou fazer 25 esse ano. Tabata. Oi, eu sou Tabata, sou missionária, sou liderada, né, de Chris Line e vice-liderança em missões e estou me formando em psicologia. Menina. Currículo. Currículo. Meu currículo é Tem uma viagem E aí. missões, formada em missões. Não, Missologia. Tem algumas viagens. É, né? da escola que fez. Fiz a escola de evangelismo, né, do FPEG também, já fiz algumas viagens missionárias, Peru, Chile, Nordeste, São Paulo, alguns Aqui lugares. só foi pra Carpina, hein? Não, eu fui pra Poço do Boi. Beleza, a próxima. Ela fala Depois pra novela. Malhada, pra Vitaninha. Enfim. Meu nome é Hudson, eu faço parte da coordenação dos adolescentes e o meu currículo, a minha formação é em pintura, em rolinho, em pincel. E é isso aí. Então vamos começar, né? Queria saber, principalmente de Tabata e dos demais também, uma visão que vocês têm, né? O tema que a gente vai tratar hoje aqui é unidade. E um dos temas principais, vindo, né, do tema unidade, é a fraternidade dentro da igreja. Que é aquele cuidado que a gente tem com os irmãos, é aquele cuidado que a gente tem com o parceiro da gente que está ali do lado da gente, nos cultos, no dia a dia. E tudo isso que a gente vem transpassando, né, do dia a dia da gente, da vida, da experiência, da ajuda mesmo, né, com uma palavra, com o amor, o abraço, essas coisas assim. Então eu queria saber de vocês, o que vocês acham da fraternidade na igreja, qual a importância disso para mim, como irmão de Hudson, como irmão de Tabata, como irmão de Cris, qual a importância de eu ter esse tipo de sentimento, né, com o outro. Dissertem. Discorra sobre isso. Explique sua resposta. Justifique. A gente sabe que o ser humano, ele é um ser social, né? O que significa dizer que nós fomos feitos para viver em sociedade, né? Então, a unidade, né, para a psicologia, ela tem esse poder de fortalecer uns aos outros, né? Quando eu me disponibilizo a estar junto do meu irmão, quando eu me disponibilizo a fazer parte mesmo da vida dele, eu estou dando força para ele, né? Então, nós precisamos viver em unidade. Nós fomos feitos para viver realmente em unidade e porque a gente também é um ser biológico e psíquico e social. Então, é importante a gente estar junto. Vai? Eu acho também. Eu acho. Um ponto importante que tu falou, a gente até na outra vez conversou, que foi justamente essa questão do psíquico, do ser... Biopsicossocial. É isso aí. Explica, tipo, com a maior profundidade da minha necessidade de entender essas três... são três esferas, É uma né? tríade. Essas três esferas, né? Do mesmo jeito que a gente entende, né? Corpo, alma e espírito, que isso vai trazer uma claridade para a gente dentro do evangelho, até mesmo na questão de entender o outro, mas essas três esferas,
explica mais com todo o teu conhecimento de psicólogo. Nos dá a consulta que tu prometeu de graça aí. Então, para a ciência, né, nós somos um ser biopsicossocial, que significa dizer que nós somos um ser biológico, né? Nós temos carne, somos feitos de uma neuroanatomia. Somos um ser psicológico, porque nós temos uma psique, ou seja, nós temos a mente, nós temos a alma. E nós somos um ser social, porque nós fomos feitos para conviver juntos, né? Para habitar juntos. Por isso que existem muitas doenças, né? Por exemplo, que são desenvolvidas no isolamento, né? E a pandemia é um exemplo disso, né? A pandemia ela tem desenvolvido muitos transtornos sociais, justamente porque houve um isolamento não só físico, que o correto seria esse, isolamento físico, mas um isolamento social, onde eu não tive mais comunicação com pessoas e isso afeta, né, a minha psique, ou seja, a minha mente. Né? Então, é importante a gente se desenvolver nessa tríade, porque cada uma delas vai complementar a outra. Então, é basicamente isso, o biopsicossocial. Realmente. Fala aí, Cris. Cris está um pouco calada, a Hudson também. Mas, trazendo para esse ponto justamente que tu falou, do viver em sociedade, e a importância do porquê não viver isso, e a consequência do não viver isso, trago muito para um ponto que a gente tem na igreja mesmo, né? A gente não viver em sociedade dentro da igreja. A gente não lembrar do nosso irmão, a gente não lembrar do cara que está do meu lado assistindo o culto, literalmente. E eu não ver ele como uma pessoa que tem essa mesma tríade que eu. Que ele tem a mesma necessidade que eu de se comunicar, de conversar assim, de olhar pra pessoa. E aí, como é que tu estás? Como é que tu é? O que é que tu tá passando? O que é que eu posso te ajudar? O que é que tu pode me ajudar? Essa troca de informação, né? Essa troca de favor, de amor, de afeto de um pelo outro, que é um dos pontos principais, assim, que eu acho da fraternidade dentro da igreja. Eu mesmo sou meio travado, né? Vamos dizer assim, para arrumar um amigo que eu não conheço dentro da igreja. E ele faz parte do mesmo departamento que eu, talvez, ou ele faz parte do mesmo culto que eu, mas eu meio que, eu vou demorar assim um pouquinho para chegar nele. Depois que eu chegar, eu viro amigo, eu tiro onda e faço ele rir no trabalho, como fiz Hudson. Ele chega e chorou. É verdade. Hoje eu chorei de rir, gente. Foi muito bom, né? Mas a gente vê isso, né? Cada personalidade, eu acredito que o bonito da igreja é isso, porque dentro da igreja a gente vai encontrar pessoas com uma variedade de personalidade. Eu acredito que isso é até uma coisa que provavelmente se estuda em psicologia, que é a diferença da personalidade, né? E cada um tem a sua facilidade, cada um tem a sua maneira de se relacionar com outra pessoa. Uns mais extrovertidamente e outros mais introvertidos, né? Mas sobre essa questão de estar na igreja, da importância da igreja, eu estava calado porque eu estava pesquisando o versículo que eu tinha esquecido. Olha, Cris, vai roubar o teu versículo. Vou roubar, não. Hebreus. Não. Esse versículo ele fica lá em Provérbios, Provérbios 18. Ele fala assim: o solitário ele busca seu próprio interesse e ele se rebela contra a verdadeira sabedoria. Então, aquela pessoa que ela acaba se isolando, ela acaba tendo esse tipo de pensamento, a Bíblia fala que ela é egoísta e de que ela é um pouco ignorante, ou ela não tem uma sabedoria tão grande assim, né? Que ele vai de contra a verdadeira sabedoria. Então, não há sabedoria, não há inteligência em você se isolar do corpo, não há... Depois, a palavra lá em Pedro fala que Jesus falando, né? Eu acredito que é para Pedro, para Pedro. Minha dicção não é tão boa assim, né? E ele fala que o diabo, o inimigo de vocês, ele está ao derredor como um leão. Então, se a gente olha na natureza, o leão, ele realmente fica ao derredor. Mas ele fica esperando ou o que está só, ou a presa mais nova, o mais novo, né? Porque ele sabe que se ele entrar dentro do rebanho, ele vai tomar um revés e ele não vai conseguir aquilo que ele queria. Então, Jesus, ele traz esse conhecimento, né, esse conhecimento animal da coisa. Ele fala, olha, o diabo está ao derredor de vocês, buscando a que ele possa dragar. Buscando o que está lá e está saindo, não está no corpo. Aquela pessoa que está se isolando, aquela pessoa que está desconectada com a sua
manada, né? O seu coletivo. E o coletivo da gente é a igreja. Então, apesar de ser um dos animais mais fortes assim, né? O leão, ele não vai atacar na doida, porque né? ele tem uma estratégia. Ele, apesar de a gente considerar os animais animais irracionais, ele tem a sua estratégia, o seu instinto, né? Ele, querendo ou não, ele não pode parar pra pensar, se eu entrar ali, eu vou morrer. Mas ele vai ter, o instinto dele eu vou pegar esse aqui, tá mais fácil. Porque eu vou comer igual. Então o diabo, ele tem esse jogo, né? O cara tá solitário, o cara tá se isolando. A gente vê, quem acaba desviando da igreja, né? Acaba saindo do corpo de Cristo, não é de uma hora para outra. Não vai de um lugar para o outro. Ele sempre começa com isolamento. E a gente vê essa importância do corpo de Cristo e da fraternidade, né? Eu acho isso foi até um dos temas do último culto dos teens, né? Que foi o Among Us. Que foi tu que ministrou sobre a galera que tá falando. Foi. Eu assisti. Obrigado. Que ele fala justamente isso. Nesse joguinho, né, no Among Us, você, tipo, o impostor, né? O impostor, ele vai atrás daquela pessoa que tá mais isolada do negócio. Tu jogou, não foi? Mas eu me entrego, pô. Quando eu sou impostora, eu fico... minha irmã fica... Não sabe fingir. Tem a parte que aparece, né? Você é um impostor. Aí a gente, no meeting, né? Aí só escutando a risada de Criane. Não, gente. Pelo amor de Deus. Reporta ela. Mas é a primeira vez que eu faço impostor. Aí, quem mandou rir? Eu fico nervosa. Ela tira o print da tela assim, e tá lá, você é impostor. Fico nervosa logo. Mas geralmente o pessoal vai no que tá só, né? É até mais fácil de você pegar o rapazinho lá, o tripulante, não é isso? E tipo, você vai atingir ele lá e acabou-se. E vocês falando sobre igreja, né? O poder também que a igreja tem da gente encorajar uns aos outros. E é o que está escrito também em Hebreus. Não deixemos de reunir como igreja e encorajai-vos uns aos outros. Então, nesse tempo, principalmente no tempo em que estamos vivendo, esse é um momento, sim, de estarmos reunindo, encorajando uns aos outros. E quando a gente fala também, né, sobre a amizade, a gente também tem que ter a noção que a gente tem que olhar para o nosso irmão, e o nosso irmão pode ser, muitas das vezes, não ter um vínculo de amizade em que está todo o tempo na minha casa no final de semana, mas a gente passa a olhar realmente como um irmão aqui dentro da igreja que precisa da minha ajuda. Ou às vezes, tipo, como você tá? Você precisa de alguma coisa? E o quanto uma mensagem de fé, pode mudar a percepção da pessoa. E isso é um testemunho que eu tenho na minha vida, porque minha avó, vocês sabem, desde a semana passada ela estava internada. E os meus irmãos aqui na igreja o tempo todo perguntando como é que tua avó tá, como é que ela tá, e aí, como é que você tá? Mas continue, a plaqueta dela vai aumentar amanhã, vá crendo, eu tô em oração. Então, isso também me fortaleceu por dentro, porque eu sabia que eu não estava só nessa, mesmo eu estando lá no hospital somente com ela. Eu sabia que tinha pessoas junto comigo orando, e através das palavras dela, me encorajando, eu também pude me ver quem eu sou por dentro e quem eu tenho por dentro. As pessoas me lembravam do que eu tinha por dentro, o poder do Espírito Santo estava em mim. Então, esse poder que a igreja tem de encorajar uns aos outros também, da gente estar sempre dando mensagem de coragem, de fé, isso também é muito poderoso, principalmente no tempo que estamos vivendo, né? É interessante pensar que quando a palavra diz, né, não deixe de congregar, como é o costume de alguns, eu ouso pensar que ele também está querendo dizer, não é só o fato de você congregar, de você se alimentar da palavra, mas o ato de você estar com o seu irmão. Porque você estar com seu irmão, isso traz um senso de comunidade muito forte. Isso traz um exclusivismo. Então, quando você está com seu irmão, aquilo te fortalece, aquilo te alimenta. Então, eu acho que a palavra, ela também estava querendo trazer isso para esse ser social que nós somos, né? Como únicos. De entender, olha, o outro é importante. Você precisa congregar, porque você também precisa dessa injeção de fé e de ânimo na vida dele. Você também precisa estar ali, ele precisa te ver. Né, Crislaine, a gente conversa muito, ela diz, as pessoas precisam ver você ali. As pessoas precisam entender que você está presente. Não é só porque é Tabata, mas é porque você carrega algo e as pessoas precisam reconhecer isso. Então, se eu não estou presente como ser social, que não vai funcionar tão bem. O pastor até falou uma vez quem não é visto não é lembrado. Ele fala isso pra mim, eu falo isso pra ela. Quem não é visto apesar não é dela lembrado. Ser baixinha, né? Isso, dá pra ver ela, né? Tá vendo? A unção pastoral. Isso.
E Hudson falou algo muito interessante que eu acho até bom, eu sinto da gente mergulhar nisso, sobre a questão do se sentir sozinho. Que às vezes acontece sim da pessoa se sentir, mas tipo, qual a atitude dela? Porque eu sinto que essa também é um tempo que o diabo ele tá fazendo muito isso, sabe? Colocando na cabeça das pessoas, mas você tá só. Mas você tá só. E isso causa realmente no coração, tipo, aqui eu não sirvo pra nada. Uma morte interna, né? Isso. Tipo, A pessoa acaba se sentindo inútil, sendo que na própria igreja os seus talentos, os seus dons são desenvolvidos. E a partir do momento que ele fica colocando isso na sua cabeça e você se sente uma pessoa inútil, você sente que tá sozinho, você acaba não querendo mais ficar neste lugar. E acaba que às vezes as pessoas, os irmãos, eles não estão vendo isso, sabe? E a gente e alguém precisa dizer, eu preciso falar, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Porque quando às vezes a gente não fala, algumas pessoas também não vão perceber. E aí a gente tem que ter muito cuidado também com aquilo que está vindo à nossa mente, a gente saber diferenciar qual é a voz do Senhor e qual é a voz de Satanás mesmo. Então, quando ele falou sobre essa questão de presa, é isso que está acontecendo. E isso fica bem nítido, né? Nas minhas estudadas da vida, né? Eu acabei percebendo que todos aqueles que tiveram a relevância na história cristã, eles tiveram o seu momento psicológico. Uma questão de ansiedade, uma questão de depressão. A gente pega Davi, a gente pega Moisés, Jeremias, que chorava porque o pessoal não aceitava as palavras que ele tinha, porque elas eram duras. Então, a gente pega essa questão do querer ser aceito e a questão de Davi, ele fala, minha alma está amargurada até a morte. E Elias que disse, eu sou o único que está sofrendo, sabe? E pede Deus lembrando. pra Jó, morrer, né? e ele, não, agora pode me matar. Jó, né, que estava também com a questão física. Então, né, a gente sempre... Essa questão, eu vou até perguntar sobre a questão da depressão. Tem esse sentimento também de se sentir só? Muito. É isso que causa a depressão também, uma das coisas, né? Muito, Esse muito. sentimento de solidão. Só isolado. E é interessante falar sobre isso, né, de depressão, porque anteriormente a gente estava falando que a gente precisa estar com o outro e etc. Mas muitas vezes a gente também precisa aprender a observar os sinais que o outro está nos dando. Ele pode estar numa situação, numa depressão tão crônica e tão forte, que ele não vai conseguir chegar para você e dizer, estou falhando nisso, não estou me sentindo bem, estou me sentindo assim. E a tendência é realmente essa pessoa se isolar. Mas cabe a nós, como o corpo de Cristo, entender o que é que não está funcionando ali naquele corpo. Porque se minha sinapse ela não manda todas as informações necessárias, consequentemente vai haver algo no meu corpo. O que é sinapse? Porque tem gente que não pode saber, entender se só para dizer. Sinapse, Na minha cabeça, sinapse é uma coisa que envia. A sinapse ela envia, são Meu vários conhecimento vai neurônios até aí. conectados e elas enviam algumas informações. Então, se há uma falha naquela informação, se não está fluindo, consequentemente isso vai reverberar no meu corpo. Então, eu, como corpo de Cristo também, eu preciso entender, observar o meu irmão, o que é que está acontecendo com aquela pessoa. Aquela pessoa ela vai mandar sinais. A depressão ela não começa da noite para o dia, um transtorno de ansiedade não começa da noite para o dia, existem sinais. E a gente precisa começar a observar essas pessoas. E às vezes as pessoas nem sabem, né, que estão. Porque Não eu sabem. já vi, assim, casos que, por exemplo, minha mãe, ela passou por um período de depressão e ela não sabia que estava com depressão. E foi num notório, assim, mulher reclamando que só, velho. Peraí, manhã. Era tipo, joga a sacola ali, aí eu não joguei naquela hora ali que ela falou. Ela já começava a reclamar e tal. E depois de um tempo, eu não sei se isso tem um conceito, mas ela me explicou que isso também fazia parte do quadro que ela tava, né? Ela ficou meio que tipo, eu tava fazendo isso porque eu tava ficando estressada muito rápido, eu tava sentindo falta disso, tava sentindo falta daquilo e tal. Ela descobriu da onde veio a depressão e a partir daí começou a se curar. Mas ela não sabia mesmo já tendo. E eu também não consegui identificar como tu me falou. É minha mãe. Então, tipo, tá do meu Mas eu lado acho que a ali. maioria não percebe no começo, né? Eu fui perceber que eu tava com crise de ansiedade quando tava num nível muito hard mesmo, mas no começo eu pensei que era meninice. Mas depois você descobre que não, você precisa cuidar da sua alma, a importância de cuidar da sua alma, da sua Eu mente. também, eu acabei tendo fortes crises de ansiedade, né? Só que daí eu sempre gostei de ler a Bíblia, né? Então, cada vez que eu queria trazer uma desculpa, sempre via alguma coisa na minha cabeça como isso. Quem se isola é burro. Aí eu não vou por esse lugar não. Assim, né? É o jeito que eu via, né? Não quer dizer que a Bíblia vai olhar pra você e vai falar que você é burro. Mas aquilo que eu enxergo, a minha visão.
Então, quando eu vi esses versículos, aí eu não posso. A palavra de Deus, ela tá me dando essa cobertura. E vi alguns versículos do próprio Davi, ele falava: eu tô com isso, mas glorificado seja o teu nome, porque o Senhor vai me livrar, o Senhor vai inclinar os teus ouvidos ao meu clamor, o Senhor vai me escutar. Eu tô passando por isso. A gente tem que entender que a gente como criatura, a gente tá sujeito àquilo que está ao nosso redor, e a nossa ação vai ser conforme aquilo que está ao nosso redor. Agora, a gente como filho de Deus, a gente continua sujeito ao que está ao redor, mas a nossa ação agora ela não precisa ser mais uma correspondência àquilo que está ao redor, mas uma correspondência àquilo que está dentro, porque a nossa natureza agora foi mudada. Agora a gente não só tem mais a natureza humana, mas a natureza espiritual a que Cristo nos deu. Então, eu entendendo isso, eu sei que eu posso estar sujeito a passar por isso, a ter uma depressão, a ter uma ansiedade, entendo isso, mas a questão é agora, com a minha nova natureza, a atitude que eu vou tomar. Que nem Paulo, ele falando, mas agora eu tomo uma nova atitude. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e olho para o que estão adiante. Então, quando eu passei por isso, eu preciso tomar uma atitude sobre isso, porque isso vai me engolir. E quando você está passando pela crise de ansiedade, ela pega um medo, e para mim era nítido, que ela botava numa lupa uma coisa que era desse tamanho. E aí eu chegava e um dia vou te botar do lado de Deus. E aí quando eu botei, nossa, mas é desse tamanho porque eu tô passando por esse medo, porque eu tô ansioso. Tá dentro, né, daquela realidade. Mas aí depois que eu comecei a enxergar aquilo, Como é que eu fiz pra chegar aqui? Depois que descobriu... E daí eu comecei a procurar ajuda, né? Eu comecei a procurar as pessoas, principalmente a minha liderança, os meus pastores. E tem várias maneiras, né, de buscar ajuda, principalmente também com terapia, tá aqui a psicóloga. Mas também eu acredito também do poder dos testemunhos dos irmãos, que a gente tá falando também sobre fraternidade, e eu penso nisso. Eu não lembro qual é o endereço que você pode lembrar, porque eu sou o endereço da Bíblia, mas tem uma parte da importância da gente testemunhar para os nossos irmãos, porque ele pode estar passando ele pode já ter passado pela mesma coisa, e o testemunho dele também vai me ajudar, né? Então isso é também muito importante, a gente estar falando isso, a gente não olhar eu acho que essa pessoa não passa e eu sou errado, então eu não vou abrir do que eu estou passando, porque isso vai parecer com que eu seja fraco, ou que eu seja fraca. Eu não quero ser fraco para os outros, né? Isso. E aí eu quero ser o espiritual da vida, só que... Se me mostrar ser forte, ele vai pensar que eu sou forte, ele vai querer ser como eu e vai querer ser forte. Só que ele já tá fraco. Isso. Ele tá na situação de fraco. Eu não posso querer ser forte e acabar fragilizando ainda mais ele. Até o que me ajudou a sair disso foi pessoas que são, pra mim, referências e chegaram. Eu já passei por isso. Já aconteceu isso, exatamente o que você está falando, já aconteceu. Saber que pode passar isso, né? Ter a consciência de que o cara tá ali, o cara hoje é outra coisa, ele tá forte e ele já passou por isso. Então, me dava uma tranquilidade, porque, primeiro, ele sabe como sair, porque ele já saiu. E outra, eu não vou perder tudo. Ele chegou até ali, então eu vou poder chegar, se eu estou passando por isso ou não. Eu vou sair disso, porque muitas vezes quando a pessoa está passando por isso, ela tem uma visão pessimista de si mesma. Eu não vou muito longe, eu não vou fazer isso, eu não vou... Mas aí, pessoas que passaram por isso chegaram no lugar que eu quero chegar. E eu acho interessante porque não só na psicologia mostra que a gente precisa uns dos outros, mas a palavra também mostra o quanto precisamos uns dos outros, desde a criação, quando Deus ele cria tudo em conjunto, tudo em família, e Jesus morreu para que nos tornássemos família também. Então, já daí a gente dá para ver a importância da unidade, da família, do corpo em si, a gente olhando com o olhar de dentro, né? Que a própria palavra também já diz isso. Jesus, ele precisou dos discípulos. Então, quem somos nós para achar que a gente consegue fazer tudo sozinho, né? Realmente. Tu quer falar alguma coisa? Eu ia falar que nós não somos seres exclusivos, né? Muitas vezes a gente pensa que aquele sofrimento tá inerente só ali, tá só ali pra gente. Foi só eu que peguei o ônibus. Eu tô aqui sozinho. Ninguém no mundo se sentiu assim. Tipo, 7 bilhões de pessoas no mundo. Ninguém se sentiu como você algum dia. Mas na verdade. Ninguém nunca levou uma topada que nem a minha. Ninguém. A minha não, já passei por isso. Não, você não sabe pelo que eu tô passando. Eu estou passando por uma coisa muito pior. Mas tu nem sabe o que o outro passou. Recentemente, até no ruim a gente quer ser melhor que o outro, né? Existe um ditado que diz assim: a mesma água que amolece a batata endurece o ovo.
Ele está querendo dizer que todos estamos no mesmo ambiente, a gente pode estar nessa mesma água, mas como aquilo vai te afetar é que vai mudar. Estamos no mesmo oceano, mas em barcos diferentes, então cada um vai sentir de uma forma, mas aquela situação pode já ter acontecido comigo, como foi o caso do exemplo que o Hudson deu, entendeu? Então, quando essa frase ela diz a mesma água que amolece a batata, endurece o ovo, ele está dizendo, o meu ambiente vai mudar como eu vou corresponder àquilo que está acontecendo. Então, Eurimar pode ter tido uma criação que é aquilo que vai dar para ele mais aparatos psíquicos para ele passar por uma situação do que Hudson. Então, Hudson pode estar passando pela mesma situação que você, mas ele ainda vai lidar com aquilo de forma diferente, porque ele não teve o mesmo aparato, talvez familiar, psicológico, que você teve. Então, a gente às vezes olha para o problema do outro, a gente diz, eu já passei por isso, e tu vai ficar bem. Cara, você não É fácil, sabe, né? É fácil. Você não sabe como... Faz esse negócio aqui e é isso aí. O passo a passo que eu fiz foi esse. Vai funcionar pra tu. Garantia de resultado. E, na verdade, a gente não tem isso, porque cada um tem um ambiente diferente, tem uma psique diferente do outro, sabe? Foi estimulada de formas diferentes. Então, a gente não tem como ter resultado diferente, mas a gente entender que tem uma rede de apoio, que são pessoas que dão suporte pra gente, que estão ali segurando a nossa mão e dizendo, olha, eu posso nem imaginar o que você está passando, mas eu tô aqui para passar com você. É isso que faz toda a diferença, porque eu, como psicóloga, vou chegar a casos na minha clínica que eu nunca vou ter passado, mas eu não tô aqui para dizer para você o quanto tá doendo isso e nem para te dar uma solução. Eu tô aqui para abrir possibilidades e dizer, estou segurando na sua mão para você passar por isso e vamos passar por isso juntos. Então, como corpo, acho que é isso que Deus está dizendo. Um vai auxiliar o outro. Estamos aqui passando por coisas juntos, de formas diferentes, de formas únicas. Ali? Realmente. Ferro afia ferro. Ferro afia ferro. Quer falar? Fala aí. Não, vá. Não sei ainda. Mas complementando assim, né? Mais ou menos o que ela está falando, eu acho que o papel principal da gente como igreja é esse aí. É quando a gente entra nesse ponto do tipo, eu não sei o que o outro está passando, mas eu vou lá. Deixa eu conhecer o que é que ele está passando. Deixa eu entrar aqui nessa causa junto com ele e ver no que é que eu posso ajudar. Não que eu vá resolver, mas deixa eu ajudar ele. Isso. E aí é quando entra todo o corpo, né? Que é um trabalho brilhante. Que só Deus que faz, né? Então, tipo, é um trabalho brilhante quando a gente vê todo o corpo se ajustando para resolver necessidades pontuais até da igreja. É só perguntar pro outro, o que eu posso te ajudar hoje? No que eu posso te servir? Isso me lembrou de um exemplo de um evangelismo que a gente queria tirar a pessoa daquela situação de rua. Isso acontece muito na psicologia também, com psicólogo, né, de rua. E às vezes a gente quer tirar a pessoa daquela situação de rua, quer botar ela num abrigo e etc. Mas a pessoa não quer. Você não perguntou como aquela pessoa quer ser ajudada. Você não perguntou se ela realmente queria sair daquela situação. Porque muitas vezes a gente olha e acha que aquilo é ruim para ela, mas na verdade ela está se sentindo bem naquele espaço que ela está. E a gente não pode querer obrigar uma pessoa a sair dali. Sabe? O que você pode fazer é, como eu posso te ajudar? O que é que você precisa? Às vezes o que aquela pessoa precisa é só de uma garrafa de água. Ela não quer sair daquele ambiente. Para ela estar confortável ali. Então é muito eu não entendo a sua dor, mas o que é que eu posso fazer por você? Como eu posso te ajudar? Porque quem sabe da sua dor é você. Eu não posso dizer, tá doendo aqui no meu estômago, Eurimar, e querer que Eurimar diga como eu tô me sentindo, porque a dor tá em mim. Então só quem pode falar sobre o que tá doendo sou eu. Né? Deixa eu só passar para a segunda parte. Quem tá aqui no Culto FPEG, a gente vai parando por aqui, mas o episódio vai sair. Você pode ouvir tudo no YouTube, podcast, SoundCloud, Spotify. Acompanha a gente lá que vai sair o episódio todinho. O som do Cláudio. Vamos lá, parte 2. Então, eu acredito que quando a gente tem esse tipo de pensamento, de tipo, não, vou tirar aquela pessoa dali, a gente tá pensando mais na gente, no que a gente ia se sentir bem. Pô, se eu estivesse nessa situação, eu preferia estar dentro de casa e eu preferia estar com essa segurança. Eu acredito que é por isso que Jesus, ele perguntava, o que você quer que eu lhe faça? Mas o cara tá cego, não é evidente que ele quer ser curado. Não, mas ele sempre parava aí. O que é que você quer? Exatamente, muito bom. Jesus estava pronto para ouvir, ele só queria ouvir. Tipo, o cara vinha... se a gente começa a estudar, a gente vai ver que na cultura judaica, o leproso era uma pessoa de marginalidade, ele era uma pessoa que era afastado, eles até não podiam circular dentro da cidade, né? E aí vem o leproso em direção a Jesus. Se
você entende que ele cura, o povo tá ali, entende que ele estava curando. Ele chega perante Jesus, o que é que ele quer? A sua cura. Mas mesmo assim, Jesus parava. O que você quer que eu lhe faça? Eu quero ser limpo. Ah, então seja limpo. Então Jesus, ele tinha esse pensamento, né? De perguntar à pessoa, de se importar com a pessoa, o que é que você quer? Não era simplesmente, eu vou te fazer isso. Não, era, o que é que você quer? Mesmo ele podendo fazer qualquer coisa. Né? Isso. Jesus era altamente empático. E ali ele mostra que ele está pronto para ouvir o que você tem a dizer. Não o que ele quer para você. Não somente isso, mas para respeitar a sua vontade. E o que falta muitas vezes a gente fazer isso, né, com os nossos irmãos é simplesmente respeitar a vontade do outro. Ainda que aquela vontade doa em você, sabe? Às vezes é muito duro você olhar para um amigo e você vê que ele está fazendo escolhas erradas. Porque você sabe o que vai causar. Que vai dar, né? Exatamente. Mas aquela pessoa ela precisa passar por aquilo, talvez, e você não consegue respeitar o desejo da outra pessoa, sabe? Eu volto a dizer, é aquela situação de que você tem que simplesmente só estar aqui, você vai sinalizar, mas não cabe você a escolher a decisão do outro, né? É como a gente está no evangelismo, na missão, a gente sabe muito disso, a gente sempre fala, não é para você carregar a salvação do outro nas suas costas, é para você apresentar o evangelho, e ele vai tomar a decisão do que ele quer, porque se Jesus, que era Jesus, ele conseguia respeitar, por que eu não posso? Né? Porque eu sou o juiz da vida dele. Não sou. Já falando até nesse ponto, eu queria passar para uma fase diferente, que é realmente esse fora daqui da igreja. Vocês duas, principalmente, têm muito mais experiência no negócio. E quando a gente sai da igreja, justamente com esse pensamento de tipo, eu vou evangelizar e hoje eu vou lá falar e tantas pessoas vão escutar e tantas pessoas... Pela quantidade, né? Meu recorde vai ser 3 pessoas. Pequenininho, né? Mas vamos botar assim, eu coloquei na minha cabeça que se isso não acontecer, né? Se essas 3 pessoas não aceitarem Jesus, algo errado está acontecendo comigo. É que só vai dar certo se tiver quantidade, né? Oi? Só vai dar certo se tiver quantidade, isso. Né? É o que eu sempre falo, que a quantidade, tem muita gente que usa a quantidade como troféu. Então, eu já vi muitos posts no Instagram, sabe? Não sei quantas vidas se converteram, não sei quantas mil e tal. E aí eu fico assim, se for só uma, será que colocariam? Se não fosse nenhuma, tá entendendo? Como se fosse um troféu, só que o nosso dever é manifestar a palavra, pregar a palavra, e na verdade o nosso dever é pregar a palavra, e o Espírito Santo, ele manifesta aquilo que estamos pregando, que é a palavra. E a gente, quando olha para ter um bom testemunho, quando a gente pensa, eu preciso ter um bom testemunho, acaba que a gente não está focando na vida das pessoas, mas na minha vida. E isso é muito perigoso no evangelismo, é o que a gente sempre bate na tecla na escola de evangelismo, inclusive façam, quem ainda não fez, é que o nosso papel é ser cristão. E o que é cristão, né? É ser cristão no meio onde a gente convive. E o evangelismo, ele não tem um dia específico. Então muita gente marca, vamos no sábado fazer evangelismo. Cara, mas a sua vida tem que ser uma pregação do evangelho todos os dias. E você não deve se preocupar com quantas pessoas se converteram, mas o seu dever como cristão é manifestar a palavra e não tratar isso como um troféu. E é como o Tabata disse, a gente tem que ir até onde o que a gente cabe. A gente não pode forçar alguém a sair da rua se ela não quiser. Vou te tirar da rua, saia disso, sua vida é assim, assim. Se ela não quiser, mas o meu papel como cristã é mostrar a palavra, porque a palavra, ela tem esse efeito. Não sou eu, é a palavra. Então a palavra é muito poderosa do que eu usar algumas estratégias, né? Que às vezes a pessoa encosta em música, e se não tiver música? Eu acho que Jesus naquela hora ele não estava pregando e tinha uma música tocando do lado. Vai Pedro, tá ligado? Me deu um dó aí. Eis que o reino de Deus vem. E é claro que isso é muito bom, né? Agora, nesse momento, eu gosto muito do louvor, gostaria de ter uma boa voz para cantar, mas a palavra, cara, a gente tem que ver o poder da palavra, a gente não negligenciar a palavra e o poder do Espírito Santo quando pregamos a palavra. Nada além disso. Complementando, né, isso que Cristo está falando, em Romanos 10:14, diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E aqui em Romanos ele fala várias vezes, pregar, falar e pregar. E ele está querendo dizer aqui, só preciso que alguém apresente.
eu só preciso que alguém fale. Ele não diz aqui, eu preciso que números se convertam, porque o meu poder só vai estar em você se aquele fulano se converter. E a palavra também fala, né? Uns vão plantar, outros vão colher, outros vão regar. A parábola do semeador Isso. tem uma parte que fala assim, ele planta a semente e ele vai descansar. Ou seja, você plantou a semente e ele foi dormir. Então você planta a semente e descansa. O Espírito Santo, ele faz o resto, né? É crer na palavra o suficiente, aquela palavra que te transformou, que ela também pode transformar outros. E por que não? Mas cada um, a gente volta para o que estava conversando antes, respeitar o tempo do outro. O tempo do outro não é o seu tempo. Quanto tempo Cris Line descansou? Quanto tempo eu precisei descansar para que aquele encontro, né, ele aflorasse na minha vida? Então, eu acredito nessa questão de plantação, é aquilo, né, que Paulo fala, um planta, outro rega e quem dá o crescimento é o Senhor. é o Senhor. Eu vi uma notícia que teve uma cruzada evangelística há muito tempo que se converteu uma pessoa. Aí no relatório da cruzada o cara botou cruzada mal sucedida, só uma pessoa converteu. Aí o nome do cidadão, Billy Graham. Eu já ouvi essa história. Aí eu, mal sucedida, irmão, isso foi sei lá, tipo... Depende do ponto de vista, né? Até 1980 ou 1990 ele tinha viajado por vários países, ele tinha pregado a 180 milhões de pessoas. Ele foi considerado, tipo, o pastor do país. Assistam, lá vai eu indicar uma coisa, eu gosto. Assistam um documentário de Billy Graham, tem no Amazon. Na Amazon. E, tipo, 180 milhões de pessoas, é quase a população brasileira inteira. Tipo, uma pessoa, Vamos fazer foi mal junta todo mundo sucedida. aí. Foi mal sucedida. Não foi mal sucedida. Isso também traz. Não é a quantidade, é a qualidade. É por isso que tanta gente se frustra em questão. É por isso que tanta gente se frustra em questão de. Eu já vi muita gente aqui com muita vontade de fazer um movimento, fazer um projeto e começa empolgado. Só que às vezes na nossa cabeça é normal, a gente faz um projeto e a gente vê multidões. E aí a gente pensa naquilo. E aí a gente está focando, quando a gente foca muito na quantidade, isso acaba depois frustrando as pessoas. Por quê? Porque o resultado não é como você imaginou. Quantas vezes eu já fui na integração, ele viu um demoniado, tentou meter a mão na minha cara. Nesse dia, ninguém se converteu. Mas eu fiquei feliz porque eu preguei a palavra. Então, a gente tem que estar focado naquilo que Deus ele falou, instruiu ao nosso coração. E não pelos resultados. Nenhum projeto evangelístico deve ser movido pelos resultados de quantas pessoas se converteram. Mas através da palavra e aquilo que Deus está direcionando, aí sim ele deve ser movido. E é por isso que tantos projetos se acabam, tanta gente se frustra, porque o resultado que ele esperou não foi como planejado. Como ele queria que fosse. É tirar alguém das drogas e ele não foi ainda. Sim, mas o teu papel é pregar a palavra. Então você deve estar feliz por ter a oportunidade de estar pregando a palavra. E eu vou deixar você falar, irmão. Esse versículo que veio na minha cabeça é que quando Jesus está com os discípulos, ele fala, vai e prega a palavra. Aquele que crê será salvo. O que não crê já está condenado. Mas o que ele diz pra gente vai e prega a palavra. Não é vá com o caderninho, anote. Aceitou para a glória de Deus. É uma joia na minha coroa. Então, o nosso dever simplesmente é ir pregar a palavra, seja ela de forma vivida ou seja ela de forma falada, né? Pode ir agora. Glória a Deus. Eu amo aprender com o Ruth, sai daí, meu Deus. E é interessante a gente pensar, se Deus te chamasse para pregar para uma pessoa, seria suficiente para você? Né? Então, eu sou grata porque pregaram para mim. E hoje eu estou aqui. E eu sei que a minha vida vai colher outros frutos. Eu sei que o que plantaram na minha vida eu vou poder plantar também em outras vidas. Então, o que a gente faz com aquela semente é que vai causar toda a diferença, né? Muitas vezes as pessoas chegam para mim e perguntam: ai, Tabata, mas eu queria ter a coragem que tu tem de falar, eu queria ter a coragem que tu tem de pregar, de ir, eu não tô pronta, eu não me sinto assim. Só vai. O que é que eu falo? Como Anda se com existisse... Anda com o Crisline que vai dar certo. Pronto, desenrasca. No meio do mercado, ele tem uma palavra do Senhor para você. Aí, e eu tenho? Tem que ver. Sempre Se tem, você né? tem um livro de Kenneth, né, que ele fala, se você tem o Espírito Santo, você sempre vai ter reserva de palavra. Não tem como você ter o Espírito Santo, você se alimentar da palavra, você orar em línguas, você tá ali congregando e você não tem nada para passar. Você sempre vai ter alguma coisa para dar. Agora, se você tá se alimentando, essa é a questão. É outra história. A gente só dá o que a gente realmente tem no Senhor. Não é fisicamente, mas é o que a gente tem no Senhor.
Então eu posso estar aqui para oferecer o meu melhor. Se o que eu posso te ajudar agora é com a garrafa de água, toma aqui minha garrafa de água. Se o que eu posso te ajudar agora é com a palavra de Deus, toma aqui a palavra de Deus, sabe? Então a gente tem que estar realmente sensível, como a Crislane falou, às direções do Espírito Santo e não focada nos resultados, porque o resultado vai vir, né? O resultado vai vir naturalmente. Fala. E ver a questão do coração, porque eu vejo muita gente assim, não, vou curar, vou levantar, vou ressuscitar os mortos, mas tá, é por quê? Será que a palavra ela está sendo verdade na tua vida e você não aguenta ver o irmão desse jeito e você quer fazer isso por ser movido por compaixão, assim como Jesus era, ou só para ter um bom testemunho? Às vezes a gente quer estar focado nisso, né? A gente quer curar, fazer as pessoas levantarem da maca e tal, mas o porquê isso? É para ter um bom testemunho, uma boa foto no Instagram, ou porque o seu coração está tão cheio de compaixão que não aguenta ver aquela pessoa daquela maneira e você quer tirar ela de lá? Porque eu acredito muito no poder de Jesus, sabe? Jesus, ele não quer só fazer passar a sua dor. Jesus, ele quer arrancar por completo, seja em qualquer área, em qualquer doença. Ele não quer fazer passar a sua dor de barriga, ele não quer fazer passar um pouquinho da dor da sua pele. Ele quer arrancar tudo de vez. Mas por quê? Porque ele não aguentava ver as pessoas desse jeito. Existia uma compaixão nele, que ele queria fazer isso. Então, que a gente também seja movido por compaixão. Não por só para ter uma boa história de boas ações. Uma repercussão. É muito pelo coração. Não adianta você salvar. Não adianta você salvar 50 vidas e você se apresentar para o Senhor com um coração impuro. A questão do galardão dos homens, né? Se for assim, já recebeste teu galardão. Você já vai com o coração errado, né? No negócio. E aí, a consequência desse pensamento de já ir com o coração errado é o resultado que você esperava ter não acontecer. Porque, falando a verdade, no final das contas, o que vai acontecer é o movimento do espírito ali. Então, se você foi com um coração troncho, né, um coração não rente à vontade do espírito, o espírito não vai se mover. Então, se o espírito não se move, o resultado que você pensava que queria ou pensava em ter, ele não vai acontecer. E aí você vai se frustrar e vai voltar lá para aquele ponto inicial de que não fez nada. Isso. Então, você ir com o coração já centrado na vontade do Espírito é muito mais eficiente e eficaz para a missão, para o Evangelho, para o irmão, para você, de fazer esse resultado acontecer, né? Se seu objetivo um dia foi ter o resultado de ter vidas salvas para Jesus, quando você fosse evangelizar, foque no resultado de você ter se salvado e de ter se alimentado o suficiente para passar essa palavra para outra pessoa. Aí você começa a ter É por isso que Jesus, quando veio, bateu tanto de frente com os fariseus. Por causa das atitudes deles. Era muita coisa externa e nada do coração. E ele sempre ia para dentro, ele sempre falava do coração. Então, a gente também, nossa motivação, a gente tem que olhar muito, verificar muito o nosso coração. Porque tem um livro muito bom que é Espíritos, do Rick Renner. E ele fala que este é um tempo. Ele escreveu há muito tempo, eu fiquei impressionada, porque eu pensei que ele tinha escrito ano retrasado, assim, e aí eu descobri que, cara, na década de 80, e ele fala sobre a geração do eu. Hoje em dia é uma vontade extrema de aparecer, de uma vaidade. Quando a gente fala de vaidade, não é questão de brinco, de maquiagem, quando muitas pessoas pensam, mas é a questão do externo, do querer aparecer, sendo que é a palavra que deve ser manifestada, entende? Eu quero ir, vamos entrar agora mais fundo sobre o que a gente estava conversando antes, sobre a questão do porquê a igreja ela deve ser aberta durante esses tempos. Oh, glória. Vamos entrar nisso? Em questão das nossas ações. Essa palavra é tão verdade em nós, que faz a gente se mover, que faz a gente agir também de acordo com as necessidades das pessoas aqui dentro e aqui fora. E aí agora focando lá fora também, né? Que muita gente pensa que a gente está lutando para a igreja ser aberta apenas para estar junto, para aglomerar. Mas o porquê a igreja deve ser aberta, principalmente para a sociedade hoje em dia? E qual o papel da igreja nesses tempos? Quem quiser começar a responder aí. A igreja na sociedade, né? Eu acho que eu vou, que eu me lembro daquilo que a gente estava conversando, né? E a gente vê que a gente vê essa questão das cartas de Paulo e dele falando, exercitem-se na fraternidade, né? Sujeitai-vos uns aos outros como os irmãos amados. E um dos resultados da fraternidade, um dos resultados disso é
o que está aqui, ele não pode só ficar aqui. Ele precisa expandir, ele precisa... não é transcender a palavra na minha cabeça, mas ele realmente precisa expandir, ele precisa alcançar o que está fora. Talvez seja pregando a palavra em missão, ou talvez alguma outra coisa. Tipo, a igreja, a Bethel... Alguma ação, né? Tipo, a Bethel, ela tomou relevância, ela já existia, mas ela tomou relevância com o acidente de 11 de setembro das Torres Gêmeas lá dos Estados Unidos. Eles se juntaram para fazer, para consolar as famílias e para dar uma assistência a essas famílias. Depois aconteceu de um presídio lá, parece que teve uma fuga, e a cidade deles parece que é rodeada por vales, e o presídio é um pouco fora. Aí o pessoal pegou e entrou na cidade, e a polícia gastou todo o mantimento que ela tinha, que ela ia gastar em 6 meses, ela gastou em uma semana. E aí eles se juntaram novamente e deram dinheiro para a polícia. E aí a gente vai ver a igreja do irmão Reina, que é lá na Rússia, e estava saindo desse processo de socialização, do socialismo, né, desse processo de ditadura socialista, e eles tinham pouco dinheiro. E aí a igreja deram um mantimento para ele de 6 meses, tipo, para a KGB, que é a agência de inteligência da Rússia, que hoje é uma das maiores, né, do mundo. Que fica ali entre a KGB e a CIA. E a gente vê essa relevância social da igreja, essa importância da igreja no local onde ela está inserida, né? A igreja local sendo o farol da onde ela está inserida, né? Sendo o que vai brilhar a luz em meio à escuridão. Todos esses períodos que eu falei eram uma escuridão do povo. Era o que o povo estava passando de necessidade, e a igreja se comportou como um farol. Então é isso que a gente precisa tomar essa atitude agora, nesse momento pandêmico que a gente está passando. Um ponto interessante que até me veio à mente agora foi a questão do nascimento dos maiores berços de talentos, né, do mundo, que são as universidades. E se você vê, o nascimento das universidades veio de uma era, né, do iluminismo, né? Então, lá atrás, o pessoal antes disso, né, não era muito aberto à ciência e tal. E o cristianismo trouxe essa crescente pelo estudo antes da Bíblia e depois até mesmo da ciência, e até mesmo da ciência com a Bíblia. E aí nasceu as universidades. Se você vê a importância da igreja na época em formar um campo, uma nova igreja ali, de uma forma diferente, que iria estudar um pouco mais sobre a ciência, um pouco mais sobre os escritos, e isso trazer um fomento na sociedade em geral em procurar a raiz daquilo. E aí a gente chegou na evolução que está hoje, de ter universidade em todos os cantos do mundo, a ciência está como está evoluindo e tudo mais. Mas isso veio um ponto onde a igreja, de certa forma, interferiu no caminho das coisas. A gente sabe que hoje qualquer pessoa, entre aspas, pode abrir uma universidade. Mas tudo isso começou lá atrás, quando alguns cristãos quiseram pegar a Bíblia assim e vamos estudar isso aqui. E é muito importante quando verdadeiros cristãos e cheios da palavra ocupa o lugar que foi criado para fazer, né? Hoje em dia, é por isso também que até a igreja sofre muito, porque muita gente tem usado o nome evangélico para ocupar determinados lugares só pelo nome e fazer várias coisas erradas. Mas é tão bom quando um cristão cheio da palavra e da verdade e cheios do temor do Senhor ocupa o lugar que deveria ser ocupado. E aí a gente fala até das 7 esferas, que eu acredito nisso. Quando cristãos cheios da palavra e cheios da verdade ocupam o lugar, como as coisas passam a fluir e dá certo. Mas é aí que está a questão. Tem muita gente usando o nome evangélico só para ter um apoio ou para ocupar um lugar, né? Mas não é cheio da verdade, cheio da palavra. Mas é sim importante a igreja na sociedade. As pessoas pensam que a gente tem que estar só dentro de uma das 4 paredes, mas isso aqui, na verdade, é um templo, não é a igreja somos nós. E é muito importante ela ocupar a sociedade também, né?
A igreja, ela remete à religiosidade e à espiritualidade, né? E como eu tô para falar dessa parte também da ciência, né? A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela considera a religiosidade e a espiritualidade como conceitos de saúde. Então, se eu sou um ser mais espiritual, isso cria barreiras para que doenças cheguem, isso cria um alicerce de saúde mental, saúde física, isso me impulsiona, isso me dá resiliência. E resiliência nada mais é do que respostas adaptativas diante de dificuldades. Né? Então, quando eu sou um ser espiritual, quando eu sou esse ser religioso, eu consigo ter uma saúde mais 100%, né? O mais próximo disso possível. Então, como é importante a gente ter a igreja aberta, porque a igreja ela vai despertar essa área da saúde dentro da gente, né? Não só para quem está dentro, né? Esse é um ponto interessante que até foi a pergunta de Cris. Acho que a igreja ela não vai abrir só para aqueles que já frequentavam antes. A gente está aberto com todas as restrições e tudo mais, mas é para todo mundo, mesmo quem já frequentava e aqueles que querem ou que querem conhecer ou que acabaram conhecendo durante esse período que estava fechado, para vir também e conhecer o que é o templo. Beleza, a gente sabe que a ação social da igreja, fora das quatro paredes, é super importante. Mas quando a gente trata lá no início, como a gente falou, da unidade das pessoas que tanto quanto estavam antes, quanto como chegaram agora nesse período, a unidade que a gente tem que ter com elas, porque elas possivelmente vieram de uma situação que, de fato, estava um caos. Uma cultura, né? Uma cultura que estava, tipo, com tudo... se você parar até para assistir um tipo de repórter, você iria ver que a cultura que eles estavam passando é que a morte estava chegando para todo mundo. E aí, se você escutar um pouco mais e se aprofundar nisso, você estava morrendo em casa, sem ter nada. E isso era um dos motivos que a igreja traz a esperança, né? Quando você vem aqui, você vê que a vida hoje, a gente está aqui hoje porque houve vida quando começou o isolamento, houve vida durante todos os meses que a gente ficou fechado, a vida vai continuar tendo vida. Então, eu acho que a igreja está aberta para isso, para mostrar que há vida aqui, há vida para quem estava, há vida para quem chegou e para quem vai chegar também. E até auxiliar na necessidade, tanto dos de dentro quanto dos de fora, né? Eu vejo aqui a nossa igreja auxiliando pessoas aqui ao lado, que moram ao lado da nossa igreja. Então, até na entrega de alimentos, no cuidado de pessoas que estão passando necessidade. E esse é um momento em que a gente está passando, principalmente no nosso país. Cara, eu nunca vi, principalmente nesse ano, tantas pessoas pedindo alimento, cesta básica, não só aqui na igreja, mas até na minha casa. Então, eu vou até falar o versículo que a gente falou no podcast, que não vai rolar, mas é uma reprodução de novo. E lá em Tiago, né? Fala assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem até logo e tenham um bom dia, aqueçam-se e comam bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Isso está lá em Tiago 2, 14 ao 17, mas eu recomendo que você leia Tiago do 1 ao 5, do capítulo 1 ao capítulo 5, é um livro que você lê em um dia. Mas é bom porque ele dá um tapa na nossa cara para isso. Tapa não, irmão, não é? Quantas pessoas chegam às vezes pra gente por causa da nossa mania de dizer, tá, eu vou orar por você, às vezes acaba nem orando, mas ele tá pedindo um alimento. O que custa você tirar ver um jeito de arrumar, mesmo que você não tenha agora, mas ver um jeito de ajudar esse irmão. E não passar a ser como rotina, eu vou te ajudar e esquece, né? E aí que também mostra o quanto a palavra é verdade dentro de nós. Será que ela faz efeito a ponto de eu também me incomodar que o irmão está precisando de algo e eu não fazer nada e dizer que está tudo bem porque a minha família está bem, eu não olhar para a necessidade do meu irmão? Quando eu falo irmão, não só daqui igreja, mas também lá fora, né? Vai? Aconteceu até um episódio bem recente. A gente estava aqui no culto de quinta-feira e a gente estava fechando a igreja. Eu estava conversando com o Giovanni, a gente saindo. E chegou um irmão desesperado, uma pessoa, né, desesperada. Eu tô com fome, eu tô passando necessidade. Era a Semana Santa, era quinta-feira e ia ser a Sexta-feira da Paixão. Sexta-feira da Paixão?
Ou é sábado? Domingo É sexta. E aí? Mas era A Páscoa. anterior. A Páscoa. E aí ele chegou aqui desesperado. A gente já estava fechando a igreja tá fechada, só estava faltando fechar a porta ali. E ele, gente, eu tô desesperado, eu não tenho o que comer nesse final de semana. Eu tenho minha família, eu não tô aqui porque realmente eu tô desempregado, eu perdi meu emprego, eu não tenho mais o que comer dentro de casa. E a gente começa a ver, são duas crises, né? São crises gêmeas. É uma crise na saúde que a gente está tendo, né? Por conta da pandemia. E por conta da pandemia, uma crise na economia. Uma crise que muitas pessoas acabaram perdendo seu emprego, né? E aí ele passando por essa necessidade, a gente olhou um para o outro e, ok, o que é que a gente faz agora, né? O que é que a gente faz agora como igreja? E aí, Giovanni, segura aqui minha bolsa. Me deu a bolsa dele e eles entraram aqui, né? Fiquei aqui na frente e foram pegar os alimentos que a gente usa aqui para fazer a cesta básica. E deu para ele. E ele, aquilo ali foi um alívio tão grande. E olha que legal. Até só um ponto naquilo que tu tá dizendo. Foi uma pessoa de fora, né? Vamos dizer assim. Foi uma E a pessoa da gente igreja. vê que as pessoas de fora, elas já têm isso na consciência. Eu tô passando fome. Onde eu posso ter certeza que alguém vai me ajudar? Na igreja. Então imagine se a igreja tivesse fechada. Pá! Tá entendendo? Porque a cultura das pessoas já é. Eu sei que na igreja vai ter alguma coisa, Vão pode me não ter ajudar. nada, mas eles vão fazer algum jeito de me ajudar. Então imagine se a igreja tivesse fechada nesse tempo onde as pessoas já correm para a igreja, né? E uma das questões é que ele foi no mercado que tinha aqui do lado. Ele foi lá e pediu e o pessoal expulsou ele. Então, qual é outro lugar? Tipo, eu vou num lugar que tem comida, e o pessoal me expulsa porque pensa que eu sou um mendigo, ou pensa que eu quero assaltar ou roubar. Eu vou na igreja e, tipo... Isso que tem um alimento? Aí, então, tipo, acaba você recebendo um alimento físico e o alimento espiritual, você sendo cuidado. O refrigério, a unção que está sobre a igreja, consegue alcançar aquela pessoa. A gente não pregou para ele, a gente não... Vinha cá, Jesus tem um plano na sua vida, mas a gente... auxiliou ele, a gente fez a função da igreja social, que dá abertura a ele futuramente, se ele quiser vir aqui, foi uma igreja que me ajudou. Quando ele estiver necessitando de outra vez, ou mesmo quando ele estiver bem, ele vai se lembrar, poxa, aquele pessoal me ajudou, vou lá fazer uma visita, e ele acaba aceitando Jesus, E eu vou até puxar já, né? É porque assim, o FPEG, nós do FPEG, a gente já está a gente está com planejamento quando isso rolar, de arrecadação de cestas básicas para entregar. Então, se você está ouvindo, pode me procurar. Ou se você é de longe, mas está ouvindo também, pode procurar o Instagram do Fogo para esta Geração e dizer que quer ajudar através de um Pix, porque a gente vai estar entregando cesta básica para as pessoas. Gente, e qualquer alimento, né? Qualquer alimento. Há 1 quilo de fuba. Pode mandar, pode trazer. A união faz a força, né? Principalmente, eu amo cuscuz. Não é pra mim, mas eu sei que é importante para as pessoas lá fora que amam cuscuz também, né? Pegando esse ponto que o Hudson estava falando, né? A gente vê como a igreja ela ocupa realmente lugares na sociedade, porque isso que vocês estão falando de entregar alimento é uma ação social. As ONGs também são uma forma de dar apoio ao governo, ou seja, essa ação social e as ONGs elas vieram para ocupar um lugar que o governo não pode, ou seja, o governo vai até aqui, mas a gente com a ação social e a gente com as ONGs, enfim, a gente veio aqui para tapar um buraco, né? Basicamente tapar um buraco que o governo não está ocupando. Não consegue ou pode não quer. Não consegue transformar. Mas é o nosso papel, né? Daí a gente vem para o entendimento que a igreja é essencial. É essencial. Para a espiritualidade, para a saúde. saúde e para ser... não ser o braço do governo, né, mas para alcançar aquele que o governo não consegue alcançar, mas fazendo aquilo que a gente foi chamado para fazer, que são as boas obras. Acho que isso aí. É isso aí. Encerrou? Se for, a gente mergulha nisso ainda mais, analisando. Porque realmente, gente, é o papel da gente. A gente vê a importância da igreja. E quando a igreja somos nós, então a gente precisa trabalhar com mais força, ainda principalmente nesses tempos, em questão de alimento, como a palavra falou aqui, do que adianta a gente falar da nossa fé, mas com ações a gente não prova isso. Então não adianta a gente estar vendo o mundo como está, o Brasil como está, e a gente vir todos os domingos aqui e não fazer nada, só aquecer um banco. E
E o nosso papel agora é ser resposta aos necessitados. O nosso papel agora é ser auxílio quando eles não veem mais saída. Então ele foi no mercado, a gente tem um atacadão aqui ao lado da nossa igreja, ele não conseguiu, então ele veio para a igreja e aqui mesmo que não tivesse, eu garanto que os meninos iam trabalhar para conseguir. Porque isso também é evangelho. Quando a gente atende, eles vai lembrar, nunca mais vai esquecer, que a igreja teve esse papel fundamental quando ele mais precisou, né? Quando a gente está no fundo do poço, não só espiritual, mas até no natural, o que precisa, a igreja vem e ajuda. E aqui eu vejo de várias formas, não cabe a mim dizer o testemunho de cada, mas toda semana, todos os dias, eu vejo a minha igreja ajudando uma pessoa, não só de alimentos, mas até de remédio. Então, você que está ouvindo, você que é da nossa igreja, procura aqui, procura a Rosângela, né? Pode me procurar em relação aos jovens do FPEG. O que eu posso ajudar a sociedade? O que eu posso ajudar como igreja? Porque eu sou igreja. Como eu posso ajudar a sociedade agora, nesse momento? O que você está precisando? É alimento, é roupa? E procura, não fica só olhando os noticiários e não fazendo nada, né? Irmão, a igreja é um lugar de solução. Então, se a gente está aqui, a gente pode não ter aqui naquela hora aquela solução que você quer, mas tenho certeza que Deus vai dar estratégia para todos nós conseguirmos. É assim que funciona o corpo, né? Então a gente vai estar aqui para te atender na necessidade que tu tá. É para isso que a gente foi feito. Isso. E a gente acaba voltando para o início de tudo, né? A unidade e a fraternidade. E um dos versículos que eu me lembro é que Paulo aí está falando, como assim? A orelha não pode dizer, eu não sou olho, então eu não sou parte do corpo. Eu não sou pé, então eu não faço a mão. Eu não sou pé, então eu não faço parte do corpo. E, tipo, a questão é, cada um tem a sua função no corpo. O pé tem a sua função, a mão tem a sua função, a orelha tem a sua função e o olho tem a sua função. Se tudo fosse olho, a gente ia enxergar muito bem, mas como é que a gente ia se locomover? Como é que a gente ia poder tocar em outra pessoa? Como é que a gente ia poder alcançar? A questão é, cada membro do corpo ele tem a sua função. E Paulo fala isso sobre a questão até dos chamados, né? Sobre os apóstolos, os profetas, pastores, evangelistas e mestres. Então, o texto que Tabata leu, para mim, é uma evidência do que ele estava falando no outro livro. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envie? Então, tem uma pessoa que vai ser enviada e tem uma pessoa que vai enviar. Se eu não sou a pessoa que vai ser enviada, que eu não sou, eu sou a pessoa que precisa investir em outra pessoa para que ela seja enviada. Ô, Glória, ele tá botando a mão assim pra mim. Assim, Ô, Glória. eu lembro. Então, eu preciso então. ser participante disso. Por quê? Porque eu vou ser participar dessa linha que ele fala. Isso. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem envie? Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem envie? Então, primeiro uma pessoa envia, a outra vai até aquela pessoa, prega e a outra crê. Eu posso não estar na África, mas se eu ajudar a crise e se eu influenciar, tanto financeiramente ou como até... Palavras, oração, tudo é bem-vindo. Eu vou conseguir alcançar a vida dela e a vida Isso, da pessoa de que ela outras conseguia pessoas. cancelar. E volta para o que Paulo disse e para o que a gente está conversando sobre unidade. Ele também fala, suportai-vos uns aos outros em amor. E quando ele diz suportai-vos, não é dizer eu tenho que te aturar, não é isso. Ele está dizendo Que é dê importante. suporte, da palavra suporte, dê suporte ao seu irmão. Então, se o meu papel agora não é ir, o meu papel é enviar. Então, como é que eu posso dar suporte à minha irmã nesse momento? E isso é dar suporte, isso é estar ali para o outro. Menina. Glória. É isso mesmo. Atingiu profundamente o meu coração. É isso aí, gente. Profeta com a palavra. Tem uma frase pra encerrar, aquela frase lá, que é muito boa. Frase filosófica do final. Estamos terminando. É Dwight, né, Ruth? Frase. Dwight L. Moody. Dwight. Dwight, eu falo de, mas é Dwight. Dwight Moody. Ele foi um evangelista e ele diz assim: alguém não envolvido com evangelismo é como um bombeiro que corre para um prédio em chamas apenas para ajeitar o quadro na parede. Então, a gente está vivendo num contexto em que as pessoas estão realmente precisando de uma palavra da igreja. E se ela chegar até você e você disser, vou estar orando só por você e não fazer mais nada por isso, é como se fosse que você está ajeitando apenas um quadro na parede. E em chamas. Apenas um quadro num prédio em chamas. E que a gente possa entender, assim como a gente levanta a voz para dizer a importância da igreja aberta, assim também deve ser as nossas ações para mostrar o porquê ela deve estar aberta e o porquê a igreja é essencial.
Orar é importante, mas oração é Oração orar é mais ação. É isso. É agir de acordo com aquilo que você ora. Não é só orar, não é só liberar a palavra, mas é agir de acordo com aquilo que você ora. Com a palavra Eu que entendi liberou. isso agora por conta da palavra, né? Orar e Orar, as... Ah, Deus, a revelação. A revelação Xarabara. chegou, Meu aleluia! Deus. E esse texto, né, ele fala realmente dessa a fé morta, né? Eu acredito que até deve ser uma base do qual ele usa para falar isso. Porque a fé, ela transforma a gente num ser ativo, num sujeito, num indivíduo ativo e não num indivíduo passivo, onde a gente vê o que está acontecendo e Deixa acontecer, né? e canta a música, deixa acontecer naturalmente e vai, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas não, a fé ela realmente leva a gente para um lugar de atividade de boas obras, né? Essas obras que ele fala de fazer boas obras, de fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer, né? Isso. A nossa oração deve ser que a gente seja realmente cooperadores do reino de Deus, né? Do John Wesley fala muito sobre isso. E ele disse, Senhor, não deixe que eu viva inutilmente. E essa frase me marcou muito. Até postei no Instagram, que ela me marcou muito. Caramba, é você ser um com o Espírito, porque aquilo que dói nele tem que doer em você. Aquilo que é urgente para ele tem que ser urgente para você. Aquilo que move ele tem que mover você. Então não tem como você dizer, eu sou cristão, mas eu não me importo com missões. Eu sou cristão, mas eu não me importo com meu irmão. Eu sou cristão, mas eu não ligo de dar um alimento, eu não ligo de dar uma palavra. Então você não é. Porque aquele que sente essa urgência e é incomodado. Tem dias que eu acordo de madrugada chorando, porque Deus me deu uma visão a respeito de uma situação que alguém está sendo abusado em um lugar. De Então, gente que tu nem conhece. de gente que eu não conheço, eu não sei a realidade, eu não sei em que país estão, mas quando eu sou um com o Espírito Santo, eu entendo que aquilo que é importante para ele também tem que ser para mim. E aquela dor e aquilo ali vai me mover para fazer alguma coisa. Então, sempre existe algo que você vai ter que fazer no Senhor, irmão. Não tem como você ficar parado, entendendo a importância do Evangelho. Irmão. Seja sensível e A voz ande de Deus. em unidade. É isso. Para encontrar Cris no Instagram. É Cris Pantaleão e um underlinezinho. Pantaleão da tribo de Judá. Aí também eu quero falar da escola, né? Que no momento tá Escola FPEG, mas você vai achar o Instagram da escola, que é a Escola de Evangelismo, que por favor façam, né, gente? É incrível que 2 alunos já os formandos. Poderoso demais. E aí, no Fogo para esta geração vai ter o Instagramzinho da escola, que vai mudar o nome em breve. E a escola ela é online e também Online presencial. Então, se presencial. você é de outro estado e de outro país, você também pode participar do que Deus tem feito aqui em Pernambuco e do que Ele vai fazer no mundo. Então, você não pode perder essa oportunidade, né? E ficar de Isso, fora. A nossa intenção é preparar revolucionários para ocupar todas as áreas da sociedade. Então, essa Poderoso. conversa aqui rola na escola. Poderoso. Para me encontrar no Instagram é Tabata, TABATH.A. Diferente. O Luciano Huck aguarda, né? Só lembrando. Tempo. O meu é @Hudson, na verdade Rudy Lima, eu troquei recentemente, faz um tempinho, mas é Rudy Lima com 2 L's. E o meu Eurinho Amorim. Você vai achar lá. Ei, tu fala Eurimar, mas eu acho que tá Eurimar, não? Tá Eurimar? Eu vi Eurimar. E é. Ele não sabe o próprio procure Instagram, Eurimar. né, gente? Procure Eurimar no Eurimar. Instagram. Eu acho que só tem eu e meu pai. Mas. Gente, Poucos ainda importante acham. também dizer que o nosso diretor, acabei de receber essa confirmação no meu coração, o nosso diretor vai deixar na legenda do podcast e do YouTube indicações de livros missionários, livros evangelísticos. A gente vai deixar tanto o título do livro quanto o autor lá para você procurar. E se você quiser também se informar mais sobre igreja, sociedade, conquistar História da almas, igreja. tem livro para você. História de avamento. Isso aí. Isso, tudo. Eurimar Tem livros que Cris indicou. Cris já indicou já. Tem a Bíblia que Eu a gente indiquei indica. Tiago, É que a gente Dá liga para pra começar. Eu indiquei Tiago, É. mas no spot anterior eu indico aqui também agora livro dos mártires. Atos, né? E a a igreja palavra de Atos, né? Reinhard Bonker. Reinhard Bonk é Evangelismo por Fogo. Muito bom. E a indicação que eu fiz, né? Começa por Tiago, vai lá, 1 João, 2 João. As cartas de primeira, Paulo, aí né? Depois repete e volta, lê de novo. A palavra tá errada. Começa pelo verdade. Novo Testamento, depois se volta. É isso, galera. A gente fica por aqui com o primeiro episódio, o 1.5, na verdade. Coloca nos comentários, né, o que você quer ouvir aqui. É bom também dar Os sua assuntos. opinião. Eu quero ouvir sobre isso. E aí a gente... Quem o diretor você quer aqui. que participe dos pode ser temas podcasts? E se diversos, quiser que né? eu participe de novo, gente, deixa aí nos Olha, comentários. Hashtag, tá ela bom. dá uma Tabata. A gente se dela. convida, né? A gente faz o nosso Podcast com Tabata. Já tá no Podcast Twitter com essa Tabata. hashtag.
Então vocês podem ir lá também, crescer essa podcast e vamos lá, compartilhe, escute e até a próxima. Tchau! Tchau.